E aí pessoal, beleza? Nossa videoaula de hoje é sobre sais, é a terceira função inorgânica que nós vamos ver. Nós já vimos ácidos, bases, vamos falar agora sobre os sais. Essa é a parte 1, ou seja, a videoaula 1 sobre os sais. Pessoal, quando a gente fala em sal, a gente já pensa logo no sal de cozinha, será? Acho que sim, né? Quando eu falo para os alunos sal, eles já vão relacionar com sal de cozinha. Com salgado também? Também. Salgado, pessoal, é uma relação à sensação que nós temos com alguns sais na boca. Então, o sal de cozinha, por ele sofrer um processo de dissociação, a boca entende, ali nas papilas gustativas, esse sabor como salgado, que é essa sensação de salgado. Mas será que todo sal é salgado? Não, existem sais doces também. Inclusive, alguns sais de chumbo, o chumbo é um metal pesado que causa alterações no organismo, como por exemplo, a longo prazo ele pode causar demência, câncer. O chumbo ele era utilizado como corantes em tintas. E no passado, os pintores, inclusive alguns pintores famosos, até experimentavam algumas tintas. Um, inclusive, ficou conhecido por limpar os pincéis com a boca. E, numa certa idade, ele teve uma grave demência. Na época não se tinha tanto conhecimento químico para diferenciar substâncias. Inclusive, existia uma época que utilizavam-se chumbo, mercúrio, prata, metais pesados aí para fazer como medicamentos, porque não se tinha muita tecnologia como nós temos hoje. Mas continuando falando sobre os sais. Então, o sal, pessoal, ele é obtido a partir de uma reação entre o ácido e a base. Então, ácido mais a base, eu vou ter sal e água. Essa reação é uma reação que nós chamamos de neutralização. Então, aqui eu tenho um exemplo entre o ácido clorídrico em solução aquosa mais o hidróxido de sódio em solução aquosa, nós temos a formação do NaCl. Então, veja, o sal, nós vamos ter aqui do ácido, eu vou ter o ânion. Tá? Na forma do sal, ele vem por último, porque na forma da substância nós temos sempre o negativo por último na representação. E da base eu vou ter o cátion, que está aqui por primeiro, que é o sódio. Tá? Então, nós podemos definir um sal como um composto iônico que contém um cátion proveniente de uma base e o ânion proveniente de um ácido. Okay? Essa aí é a definição de sal. Ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse processo de neutralização, entender um pouco mais sobre ele. Mas antes disso, é bom fazer uma observação. Para ser um sal, o sal vai ser formado por um ânion e um cátion, mas em relação ao ânion, pessoal, o ânion não pode ser OH-, porque se for OH-, obviamente é uma base. Tá? Então, assim como os ácidos, aliás, assim como as bases, os sais são iônicos. Só que o que difere uma base de um sal é que na base o ânion sempre é OH-. E no sal pode ser qualquer ânion menos OH- e também não pode ser o oxigênio. Porque se for o oxigênio, aí nós temos a outra função inorgânica que nós ainda vamos estudar, que é a função óxido. Tá? Então, é uma observação importante antes da gente voltar a falar um pouco mais de neutralização. Beleza? Passando aí para frente. Então, na neutralização, aqui tem um exemplo de reação. Ó. Vamos colocar aqui embaixo, olhar aqui embaixo. Ó. Então, olha só, este ácido aqui, que é o H2SO4, o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios. Tá? Então, para ocorrer uma neutralização que nós chamamos de total, mais para frente eu vou diferenciar nessa neutralização total, não na aula de hoje, mas numa próxima aula, diferenciar uma neutralização total de uma que não é total. Tá? Mas para ser total, pessoal, nós temos que ter quantidades equivalentes no meio de hidrogênios do ácido, hidrogênio que ioniza do ácido, no caso aqui o H2SO4 tem 2, então são 2. E de hidroxilas da base, mas essa base só fornece, na sua fórmula você pode perceber, uma hidroxila. Então eu vou ter que colocar 2 equivalentes dessa base. Tá? Não se preocupem com essa relação do que significa esse equivalente. Mais para frente nós vamos estudar inclusive isso em proporção e em quantidades também.
tá? Mas hoje nós temos que olhar para esses equivalentes aqui. Outra coisa também, por enquanto nós não estamos preocupados em montar a reação aqui, os produtos da reação ácido-base, tá? Nós estamos preocupados em analisar a questão da formação do sal por enquanto. Então veja bem, o que significa ter dois equivalentes da base e um do ácido só? Olha só, aqui eu coloquei a representação deles em solução. Então o ácido sulfúrico em solução tem lá dois hidrogênios e o seu ânion, o SO4, de carga 2-. E tem também, daí nós temos também a base, né? Só que a base ela fornece só um OH e um Na. Por isso que nós colocamos duas vezes essa base, ó. Porque daí nós temos agora dois NAs e dois OHs. Por quê? Na formação da água, que é um produto da neutralização, cada hidrogênio de um ácido vai se ligar a um OH da base. Por isso que eu vou ter que colocar o dobro de base aqui em relação ao ácido, tá? Isso a gente chama de relação estequiométrica. Então, aqui a relação estequiométrica vai ser 1 do ácido para 2 da base, ok? Para a gente poder ter essa neutralização total. Então, vejam, ó, o que vai acontecer lá quando a gente misturar os dois. Ó. Cada hidrogênio do ácido vai juntar com o OH da base, e aí eu vou formar como produto ó, duas águas. E cada SO4 que eu tenho lá no meio vai se juntar com 2 NAs agora, porque o SO4 tem carga -2. Então, ele não se satisfaz, a ligação química não é satisfeita com só um Na, porque lembra que a gente tem que ter um composto sempre com carga total zero? Então, SO4 2-, ele precisa de 2 NAs para que a carga positiva total da substância formada seja igual a zero. 2 NAs de carga cada um mais 1 dá do mais 2. E o SO4 é -2, aí a forma é esse sal aqui. A fórmula dele vai ser Na2SO4. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode chegar à fórmula de um sal, tá? E essa aqui, então, é a fórmula do sal. Se eu evaporar água aqui nesse processo, eu vou obter exatamente o sal, ok? Então, aqui nós temos outros exemplos de neutralização. Olha só, aqui esse ácido fornece um hidrogênio e essa base uma hidroxila, então eu preciso de um equivalente de cada um para formar uma água, e aqui está a fórmula do sal formado. Aqui, no segundo exemplo, nós temos dois hidrogênios no ácido e duas hidroxilas, então eu também vou precisar de um equivalente de cada um deles, só que eu vou formar duas águas, porque o hidrogênios ionizáveis eu tenho dois, e eu também tenho na fórmula da base já dois OHs que vão se dissociar no meio. Quando misturou dois, então eu vou formar duas águas. E a fórmula do sal que eu vou formar lá no meio é o SO4, SO4, que a gente tem aí como um sal, inclusive, que compõe o gesso. Aqui embaixo nós temos um sal, aliás, aqui embaixo nós temos a formação de sal a partir de uma reação ácido-base contendo um ácido com 3 hidrogênios. Aí eu vou precisar de 3 equivalentes de base, porque terei que ter 3 OHs no meio para neutralizar totalmente esse ácido. E aí eu vou formar esse sal aqui em 3 moléculas de água. Beleza? Como que eu faço, pessoal, então, mais praticamente, para chegar na forma dos sais normais? Primeiro, vamos ver aqui alguns exemplos, inicialmente, utilizando apenas íons monoatômicos, que são íons monoatômicos, formados apenas por um átomo. Então, o que a gente faz aqui? Olha que fácil que é isso. Nós temos que fazer a regrinha da troca. Ó. Aqui o A e o B, o A representa lá o cátion que vem do ácido. Aliás, o cátion que nós teremos na fórmula. E o B representa o ânion que nós teremos na fórmula. Tá? Então, A eu estou representando aqui como cátion, por isso uma carga positiva em cima, e B estou representando pelo ânion, por isso uma carga negativa. E a gente faz aquela troca. Ó. A carga do cátion vai ser a quantidade que eu vou ter que ter de ânion, que a gente chama aqui de índice de atomicidade. Quantos átomos desse elemento que vai estar aqui na fórmula, que é negativo, né, que ele forma um ânion negativo, eu vou precisar ter para formar meu composto. E a mesma coisa em relação à carga do ânion. Faço essa troca aqui e vou ter a composição da minha fórmula do sal. Vamos ver como fica isso? Olha só, Ba mais 2 é o meu ânion positivo, mais Cl-, que é o meu... Ânion positivo é bom, né? Ba mais 2, que é o meu cátion, mais Cl-, que é o meu
ânion, tá, pessoal? Falha técnica aí. Ba mais 2 é o meu cátion, Cl- é meu ânion, eu vou fazer a troca aqui. Para fazer essa troca aqui, nós temos que puxar aqui então, ó, a carga do cátion, que é mais 2, o número que está aqui, tá? Eu não vou puxar a carga junto o mais e menos, eu vou só puxar o número, ó. Vai virar a quantidade de cloros que eu vou ter que ter na fórmula, olha lá. E a carga do cloro vai virar a quantidade de bário que eu tenho que ter nessa fórmula. Então, vai ficar, olha só, se aqui tem carga menos 1, eu vou ter que ter 1 bário na fórmula. E aqui vou ter que ter 2 cloros. E aí fica fórmula iônica do sal, BaCl2. Estão vendo? Se a gente for analisar aqui a fórmula dada, para a gente conferir se ela está certinha, é só a gente somar aí para ver se a carga dá zero. Ó. 2 cloros, cada cloro tem carga menos 1, dá menos 2. O bário tem carga mais 2, eu tenho 1 só, dá mais 2. Mais 2, parte positiva do sal, e menos 2, o total da parte negativa, dá 0. Nós temos uma fórmula correta. Vamos ver mais um exemplo aí? Aqui, pessoal, é bem interessante colocar esse exemplo para vocês não errarem quando for fazer essa troca, quando acontecer isso aqui, ó. Aqui os dois têm a mesma carga. Então, a princípio, se você fosse fazer aquela regrinha da troca, ficaria assim a fórmula. Mas isso não pode acontecer, tá? Quando os dois têm carga igual, a gente, na verdade, usa uma simplificação e nós vamos ter um de cada. Então, cargas iguais, eu preciso de um cátion e de um ânion apenas na fórmula. Então, a fórmula iônica correta, ó, ela fica MgS, tá? E essa fórmula aqui, então, estaria incorreta. Eu não posso usar essa fórmula aí. Tá? Então, ó, o cátion mais 2 e o ânion menos 2. Os dois têm a mesma carga, então eu vou utilizar a fórmula direta MgS. Eu preciso de um de cada. Para conferir isso, olha só, é só ver a soma das cargas. Mais 2 para o cátion, menos 2 para o ânion, somou, deu 0. Tá tranquilo. Agora vamos ver como ficam essas fórmulas para os íons poliatômicos. Eu coloquei aí primeiramente os principais íons poliatômicos, vamos lembrar deles aí, ó. Nitrato, sulfato, fosfato, o hidróxido, que a gente não vai falar aqui porque nós estamos falando de sais, né? Mas a gente já viu ele lá na parte das bases, o carbonato. E os cátions, o único cátion importante poliatômico é o amônio, esse aí, ó, o NH4. Inclusive, ele é o único cátion não metálico importante. Tá? Então, ele não é formado por metais, mas ele também é um cátion, então ele também forma compostos iônicos. Se ele tiver com OH ligado a ele, ele vai formar uma base. Se for qualquer outro ânion ligado a ele, nós vamos ter um sal, que é um composto iônico também. Ok? Então, vamos ver aí. Ó. Aqui nós temos as cargas. Ah, professor, como é que eu defino essas cargas? Lembra lá que vocês têm uma tabela de cátions e ânions. Vocês podem ir lá na tabela de cátions e ânions e ver a carga desses ânions lá. Mesma coisa em relação aos cátions, tá? Vamos lá, ó. Então, como que fica as fórmulas? Mesma ideia, vamos pegar lá o cátion positivo e vamos trocar com a carga aqui. O que vai acontecer em alguns casos é a mesma coisa em relação às bases. Se eu precisar, para ter mais que um cátion ou ânion poliatômico, eu vou ter que usar um parênteses entre eles. Não vai ser o caso desse primeiro exemplo, que ó, os dois têm a mesma carga. Quando os dois têm a mesma carga, o que eu preciso fazer? Ó, eu posso até fazer a troca, mas nem preciso. Se os dois têm a mesma carga, eu preciso de um de cada, um cátion e um ânion para formar o composto. Então, a fórmula iônica desse sal é NaNO3. Veja que tem na fórmula um cátion e um ânion, só que agora o ânion é poliatômico, ok? Um segundo exemplo aqui. Agora o cátion tem carga mais 2 e o ânion menos 1. Então, quando eu for fazer lá a nossa troca, nós vamos ter que ter agora 2NO3, certo? E 1 magnésio, Mg, tá? Então, quando eu faço essa formulação aqui, eu vou precisar agora de um parênteses para informar que eu tenho 2NO3. Por quê? Se eu colocar um 2 simplesmente do lado do NO, eu vou ter NO32, que seria 32 oxigênios. Não, eu represento que eu tenho 2 NOs. E aí fica desse jeito, tinha aqui a fórmula. Ó. Mg, olha o parêntese aqui, o NO3 entre parênteses, né, porque é o ânion poliatômico aqui, e um 2 do lado. Tá? Então, significa aqui que eu tenho duas vezes esse ânion nessa fórmula.
ok? Se eu tivesse que colocar um 2 para o magnésio, eu preciso de parênteses? Não, porque ele é um elemento só, certo? Lembra lá, pessoal, tem que cuidar para não fazer bagunça na hora de montar essas fórmulas, colocar aqui um G maiúsculo. Isso não existe. Magnésio, sempre que é um elemento químico, é a primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula representa o mesmo elemento. Se tem duas letras maiúsculas, são dois elementos diferentes, como aqui no caso, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mais um aqui. Aqui nós temos também, vamos fazer a mesma ideia da troca. Aqui nós temos dois íons que são poliatômicos. O cátion e o ânion são poliatômicos. Então vamos fazer a troca. Ok? Olha lá, ó. O NH4 tem carga mais 1, então eu vou precisar ter um SO4. O SO4 tem carga menos 2, então eu vou ter que ter na fórmula 2 NH4. O NH4 ele é formado por dois átomos, então o que eu vou ter que fazer com ele? Se eu vou ter que ter dois, usar um parênteses. Então, novamente, quando a fórmula necessita de dois ou mais íons poliatômicos, eu uso um parênteses para informar. Está lá então, ó, o NH4 recebeu um parênteses aqui, porque significa que na fórmula tem 2 NH4 e o SO4. Pessoal, vamos conferir para ver se dá certo essa fórmula aqui. Que jeito? Eu vou pegar e multiplicar a quantidade do cátion que eu tenho aqui pela sua carga, e a mesma coisa em relação ao ânion, vou somar para ver se dá zero, para ver se a fórmula iônica desse sal está correta. Então, olha lá, 2NH4, a sua carga é mais 1 vezes 2 dá mais 2. E o SO4 só tem 1, né? Menos 2, então menos 2. Mais 2 do cátion, menos dos dois cátions, né? Menos 2 do ânion dá 0, somando aí, ok? Então a fórmula está correta. Da onde que eu tiro novamente essas cargas aí? De tabelas e cátions e ânions. Não tem como você pegar e definir se é uma carga X, tá? Então, sabendo, olha, eu quero que você forme um composto que tenha o SO4. Então, um ânion SO4. Aí eu vou, bom, mas que carga tem o SO4? Vou lá na tabela de cátions e ânions e consulto, tá? Quando a fórmula já está definida, aí sim eu posso chegar em qual é a carga do cátion e do ânion. Como que eu posso fazer isso? Se for quantidades diferentes, eu posso fazer a troca inversa daí, ó. Se eu tenho na fórmula 2NH4, agora eu faço inverso também para saber as cargas, ó. O SO4 vai ser menos 2 então, porque o cátion está ligado a ele. Como que eu sei que aqui é o cátion, é o NH4? Porque o cátion sempre na fórmula do sal é representado primeiro, tá? Então, eu vou ter aqui, se tem dois cátions, eu vou ter de carga para o SO4 menos 2. Se eu tenho um ânion, eu vou ter de carga para o cátion mais 1. Ok? Então, também dá para inverter para saber as fórmulas. Essa inversão em relação para saber a carga das fórmulas, eu só não posso fazer se eles tiverem a mesma quantidade. Né? Porque, por exemplo, MgSO4 tem um magnésio e um SO4, mas ambos têm carga 2. O Mg mais 2 e o SO4 menos 2. Tá? Aí eu teria que consultar uma tabela de cátions e ânions para saber. Então, essa troca tendo aí já a forma do composto formado, do sal formado, e chegar a definir qual que é a carga do cátion e ânion, só vale quando eu tenho quantidade diferente de cátions e ânions. Isso vai ser importante no processo de dissociação que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos para mais um exemplo. Olha aí, aqui também eu tenho cargas iguais, ó, exatamente aquilo que eu estava falando. Ó. Na fórmula aqui é a mesma ideia dos que a gente viu lá naqueles que não eram dos monatômicos. Então, se as cargas são iguais, a princípio, se eu fizesse a troca aí, daria isso aqui. Isso está completamente incorreto, né? Porque se eles têm cargas iguais, simplesmente a fórmula iônica desse sal vai ser formado por um de cada, um cátion e ânion. Então, a fórmula correta aqui é MgCO3. Tranquilo, pessoal? Vamos então aqui fazer juntos esse pequeno exercício. Vamos determinar as fórmulas dos sais formados por ligação entre o potássio e os seguintes íons poliatômicos. Então, o potássio ele é um cátion, porque ele é um átomo metálico que forma um cátion, e ele sempre tem a mesma
a mesma carga. Se você for lá procurar ele numa tabela de cátions e ânions, você vai encontrar lá ele sempre com carga mais 1. Então, vamos definir aí para cada um desses ânions como que fica a fórmula dos sais que são formados. Então, olha só, primeiramente com nitrato. Nitrato tem carga menos 1, então eu vou precisar de um de cada, né? KNO3. Sulfato agora. Sulfato tem carga menos 2. Quando eu for trocar, então, eu vou precisar ter 2 potássios. Então, a carga do sal formado vai ser... A carga não. A fórmula do sal formado vai ser K2SO4. Tranquilo? Fosfato agora. Parem e pensem um pouquinho. Querem pausar o vídeo? É interessante. Pausa o vídeo, pensa, volta o vídeo que eu dou a resposta. Vamos lá? Então, olha só. PO4 menos 3 tem carga menos 3 esse ânion. Então, eu vou precisar de quantos potássios? Isso, de 3. K3PO4. Carbonato, carga menos 2. Se ele tem carga menos 2, também, como no exemplo lá do sulfato, eu vou precisar de 2 potássios. Então, fica K2CO3. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que chega nas fórmulas dos sais? Tá? Então, eu tenho que saber a carga do cátion e do ânion para mim poder montar, obviamente. Ok? Qualquer dúvida, me chamem lá. Vamos lá. Agora vamos falar da dissociação iônica. Ah, professor, já entrou direto da dissociação iônica? Como assim? Ué, mas nós estamos falando de compostos iônicos como as bases. Então, as bases são iônicas, se dissociam. A diferença dos sais, que eles também são iônicos e se dissociam, é que nas bases nós teremos como ânion o OH-. No caso dos sais, o ânion não vai ser OH-, vai ser qualquer outro ânion, menos o OH- e menos o oxigênio, como a gente viu anteriormente, tá? Então, a dissociação iônica dos sais ocorre toda vez que eu coloco ele em água, como nós vimos para a base também. A ideia é a mesma, pessoal, tá? Só a ideia da dissociação dos sais é a mesma, tá? E os sais, inclusive, se solúveis, eles se dissociam 100%. Tá? Se eles são altamente solúveis, ocorre uma dissociação de 100% até. Então, não temos a ideia de falar de sal forte, sal fraco. Olha só que beleza, para o sais isso até facilita. Não vou ter que classificar sal em sal forte e sal fraco, porque ele se dissocia 100% se ele é solúvel em água. Tá? Todo sal solúvel, quando ele é colocado em água, a dissolução, eu posso considerar que a dissociação dele é de 100%. Beleza? Então, veja bem, ó. NaCl, cloreto de sódio sólido, eu estou colocando ele em água. Então, eu vou separar aqui o cátion do ânion. Mesma coisa que eu fazia com as bases. Tá? Então, ó, o Na eu sei que é a carga mais 1 e o cloro menos 1. Ó. Aqui não dá para fazer a regra da troca para saber a carga, mas eu posso consultar numa tabela para ver qual que é a carga do Na e do Cl. Se eu sei de um, eu vou saber do outro. Tá? Então, se eu já sei que o sódio tem carga mais 1, eu tenho um sódio e um cloro, eu sei que o cloro tem que ter carga menos 1. Então, fica Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Ok? Vamos para o próximo aqui. Ó. Agora, aqui fica fácil, porque para você definir qual é a carga do cátion e do ânion formado, é só você fazer a troca das quantidades, porque ó, eu tenho um cátion, aliás, 2 cátions e um ânion. Então, a carga do cátion vai ser igual à quantidade de ânions, ou seja, a carga desse cátion tem que ser mais 1. E a carga do ânion tem que ser igual à quantidade de cátions, menos 2. Tá? Eu só posso fazer desse jeito aqui quando eu tiver quantidades diferentes na fórmula de cátions e ânions. Importante, pessoal, tem esse 2 aqui na frente do NH4, porque se o cátion aparece mais que uma vez ou o ânion mais que uma vez, eu coloco a quantidade que eu tenho de cátion ou do ânion na frente dele grande desse jeito aqui. Ok? Representa que eu tenho 2 NH4. Na hora dele se dissolver, dissolve e separa os dois. Ok? Então, eu não posso escrever aqui na forma da dissociação, na equação, isso aqui nós chamamos de equação de dissociação, eu não posso escrever simplesmente entre parênteses aqui 2 e o mais em cima, tá? Sempre é desse jeito, porque o NH4 na dissociação ele forma essa espécie aqui, não um parênteses com 2 aqui junto, ok? Então essa aqui é a única forma correta que nós temos para a equação de dissociação desse sal.
Vamos para o terceiro aqui, ó. No terceiro também eu tenho quantidades diferentes, né? Então eu posso definir a carga do cátion do ânion fazendo a troca. Olha só, o ânion eu tenho 2 ânions na fórmula, então eu vou ter, olha só, uma carga para o cátion mais 2. Está lá, cálcio mais 2, aquoso, para representar que está em água. Mas agora o ânion, qual vai ser a carga dele? Menos 1, já que eu tenho apenas um cátion na fórmula. Então fica NO3 menos. O 2 que vai aparecer aqui na frente grande é porque na fórmula eu tenho 2NO3. Vamos para mais um exemplo aqui. Neste exemplo, nós temos o nitrato de ferro. Inclusive, para os metais de transição, a única forma de eu saber qual que é a carga dele é fazendo essa troca, pessoal. Porque o ferro eu posso encontrar ele com cátion mais 2 e mais 3. Então, para mim saber se é o mais 2 ou mais 3, eu tenho que olhar quantos ânions eu tenho. Então, eu vou lá na tabela, consulto o ânion que está ligado a ele, vejo a carga dele e faço a troca. Então, olha só, o NO3 eu sei que ele tem sempre carga menos 1, tá? Então, o NO3 sempre vai ser menos 1, já é definido. Agora eu posso aqui quantificar em relação ao ferro. O ferro, se eu tenho 2NO3, eu tenho que ter o ferro com carga mais 2. Ou posso fazer a troca também, ó. Se eu tenho aqui um ferro, o NO3 só pode ter carga menos 1. Se eu tenho aqui 2NO3, o ferro só pode ter carga mais 2. Tá? Então, olha só, este 2 aqui, que é a quantidade de NO3, ele vai depois aparecer também aqui na hora de escrever o íon dissociado como carga do ferro. Olha lá, ferro mais 2. Por isso eu puxei essa seta para a gente lembrar. Ó. Então, a quantidade do ânion vai ser a carga que eu tenho para o cátion. Agora, vamos ver como que fica o NO3. Ó. O NO3, eu tenho menos 1 porque eu tenho só um cátion aqui na fórmula. E esse 2 aqui na frente vem da onde? Vem da quantidade de NO3 que eu tenho na fórmula. Então, esse 2 aqui ele serviu para duas coisas. Para ter a carga do cátion, certo? Lembrando que isso eu posso fazer somente se eu tenho quantidades diferentes dos dois, tá? E também serve, e é necessário ser informado aqui na frente do NO3 para informar que eu tenho 2 NO3 na fórmula. Olha só. E aí nós temos aqui então ó, a carga negativa, puxei uma seta aqui para vocês lembrarem que negativo menos, só menos significa que é menos 1. Então, menos 1 porque eu consigo definir porque eu só tenho um cátion na fórmula. E, por último, esse 2 aqui na frente porque eu tenho 2 NO3. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Chame lá. Agora, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer esse pare, faça, envie. Ou seja, vocês vão fazer isso aqui, tá? E vão me mandar. Nessa videoaula, vocês vão ter duas coisas para fazer. Primeiro, vocês vão fazer este primeiro pare, faça, envie, que é equacionar a dissociação iônica das seguintes sais solúveis, esses 3 exemplos. E mais para frente, eu vou fazer uma pergunta apenas em áudio, tá? Então, são 2 pare, faça, envie. Este daqui, que é fazer essa dissociação, escrever as equações de dissociação e postar lá para mim, na atividade. E depois também postar a resposta da pergunta em áudio, que vai estar um pouco mais para frente. Beleza? Pause o seu vídeo aí, eu vou continuar por aqui. Vamos lá. Característica dos sais agora, pessoal. Entre as características dos sais que nós temos, é uma mesma característica que nós já falamos com as bases, tá? Então, muitas características das bases valem para os sais, por quê? Porque ambos são substâncias iônicas, ok? Enquanto que os ácidos já são substâncias moleculares, tá? Então, sais e bases têm características parecidas porque eles são substâncias iônicas, ambos são iônicas, tá? Então, os sais eles conduzem corrente elétrica em solução e também quando eles estão fundidos. Por que eles conduzem em solução? E no estado sólido não? Porque os íons no estado sólido eles estão ocupados fazendo a ligação química. Positivo e negativo estão se atraindo. Quando eu coloco eles em água, a água consegue separar esses ânions e cátions.
Então, esses ânions e cátions vão ter mobilidade. E para ter condução de corrente elétrica, tem que ter mobilidade de íons no meio. Tá? Então, em solução aquosa, eu tenho condução de corrente elétrica. Tranquilo? Todo composto iônico solúvel vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa. E também todo composto iônico conduz corrente elétrica quando ele está no estado líquido, ou seja, quando ele for fundido e passar para o estado líquido. No estado sólido ele não pode conduzir, ok? Isso então vai valer tanto como característica de bases quanto característica de sais, tranquilo? Outra característica dos sais é que eles são quebradiços. Por quê? Porque a organização da ligação dos íons ela pode ser refeita, então facilmente eles podem se quebrar e a organização dessa ligação que acontece ela pode ser refeita. Por isso que eles são quebradiços. A gente pode perceber isso se a gente pegar lá um pedaço de sal grosso e bater nele, ele vai quebrar facilmente. Ok? Dependendo do composto iônico que nós temos, nós podemos ter essa característica diferenciada, tá? Aumentando aí a dureza do material. Por exemplo, se eu pegar lá, como eu dei o exemplo do sal de cozinha, eu quebro ele facilmente. Os nossos ossos, eles também são constituídos de sais, é um fosfato de cálcio. E esse fosfato de cálcio, apesar de a gente saber que os ossos quebram, é muito mais difícil, obviamente, de quebrar o fosfato de cálcio que quebrar uma pedrinha lá de cloreto de sódio, que é o sal grosso que nós temos aí, usamos para fazer churrasco, beleza? E uma outra característica deles, que eu vou voltar e falar mais na próxima aula, que grande parte dos sais são solúveis em água, exceto a maioria que tem algum desses ânions aqui. Mas isso eu vou voltar na próxima aula para a gente falar um pouco mais disso. Todo sal que se dissocia bem em água, então ele produzirá solução com alta condutividade elétrica, pessoal, isso é importante. Ele tem uma condução de corrente elétrica, tá? E uma solução que contém íons e conduz corrente, eu chamo de solução eletrolítica. Olha só, solução eletrolítica. Tá? Então, se eu tiver lá um composto iônico, ou seja, tanto um sal que a gente está falando agora, como as bases que a gente já falou, se eu tiver lá uma solução com essas substâncias dissolvidas, eu tenho o que eu chamo de solução eletrolítica. O sal conduz corrente tanto em solução, só para lembrar aqui, quanto também em fundido. Coloquei aqui por que ele conduz em fundido, olha só. A equação do que acontece quando eu aqueço ele até ele entrar em fusão, ou seja, ele virar líquido. Eu vou ter a separação do cátion e do ânion. Olha, o cátion líquido, aqui o L aqui é de líquido, tá? E o Cl- também líquido, o ânion líquido. Então, como eles também têm mobilidade, eles também vão conduzir corrente elétrica. Tranquilos? E aqui, para a gente terminar a aula de hoje, aqui tem alguns sais em solução que são coloridos. Esses sais altamente coloridos, eles são inclusive importantes para a gente fazer algumas análises químicas. Tá? Nós usamos alguns sais coloridos para fazer algumas análises químicas que vocês vão ver em períodos posteriores. Tá? São importantes aí. Aqui nós temos alguns exemplos que nós vamos usar bastante no laboratório. Ó. Permanganato de potássio, tá? Nós usamos bastante no laboratório, ele é bastante usado em análise, inclusive. Sulfato de cobre, também é um sal muito importante. Tá? Todos aqui estão em solução, então são sais todos solúveis aqui. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar também novamente de sais e vamos falar mais um pouquinho sobre algumas características deles, vamos nomear esses sais e vamos ver qual é o pH que nós temos para o sal. Ok? Importante, já vou adiantar aqui, sal tem pH neutro, será? Porque ele é formado por uma reação de neutralização? Será? Não, pessoal. O pH do sal pode ser ácido, básico e neutro. Então, não confunda 7 ser um pH neutro com neutralização e o sal dá um pH 7, tá? Porque o sal ele pode ter um pH ácido, básico ou neutro, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais disso. Mas, antes de concluir, nós temos ainda o nosso segundo pare, faça e envie, que é uma pergunta que eu vou fazer agora nesse momento em áudio.
E aí, a partir dessa pergunta, nós concluímos a aula de hoje. Essa pergunta, se você prestou atenção no vídeo, eu falei inclusive a resposta, que é o seguinte, ó, um sal conduz corrente elétrica se for insolúvel, tá? Então, um sal conduz corrente elétrica se for insolúvel? Essa é a pergunta que você vai me enviar junto com o outro par faça envio que eu fiz anteriormente. Tranquilo, pessoal? Até a próxima. Perguntas me mandem lá no mural, tá? Até mais.